Ora bem, jovens, antes de mais, é um prazer, duplamente falando, em estarmos aqui presentes nesta biblioteca para a terceira e última parte do colóquio que dedicamos a uma área do vosso estudo curricular de História, chamado a Guerra Colonial. Algum problema, jovem? Desculpas à mesa, vocês são nossos convidados. Se não sabem estar perante os nossos convidados, alguma coisa não está bem. Espero que seja a última vez que eu digo, está bom? Pode ser? Obrigado. Ora bem, tal como eu dizia, constitui um prazer nesta terceira e última fase do colóquio que nós temos vindo a trazer a atenção já desde o final do mês de abril, com a presença do Tenente-Coronel Pedro Marquês de Sousa, professor na Academia Militar e que é um especialista atual sobre a guerra colonial, inserida dentro daquele contexto histórico que vocês já aprenderam sobre a Conferência de Bandung. Portanto, a partir do momento em que se começa a existir a necessidade de dar independência às antigas colónias, começando pela Ásia e chegando finalmente até a África, que foi o último caso, mas, uma vez que na América já isso tinha acontecido já desde o final do século XIX, e antes disso até, vamos começar agora por trazer à atenção o que é que isso significou na nossa história. E a nossa história, os vossos livros, aquilo que vocês estão hoje a estudar, tem a ver, sobretudo, com quem a fez. E quem a fez está aqui à vossa frente. Estamos aqui a ver 4 veteranos da guerra colonial, 4 pessoas que estiveram no mato, foram aquelas pessoas que estiveram também, neste caso, a socorrer alguns daqueles feridos que vieram ou que vieram estropiados. Não é? Já sabem que as minas, temos ter a ocasião de ver isso, não escolhiam ninguém, não é? Sorte ou azar, não sabemos. Sabemos é que muitos foram e alguns não voltaram. Eu lembro de alguns casos também na minha rua, já vos falei nisso, creio eu, de uma pessoa, eu tinha 10 anos nessa altura, quando eu vi partir, ele tinha 19, ele foi, mas não veio. Isto no meu bairro, na zona da Estrada da Luz. E foi uma coisa que marcou um bocadinho, tal como eu disse na outra sessão. Não compreendia o que era isto, a guerra colonial. Também com 10 anos era um bocado difícil de perceber na altura, mas vim a conhecer depois, quando se deu o 25 de Abril, e aí sim vim a perceber o que era essa guerra colonial. É evidente que eu via, vocês vão ver agora também um pequeno filme que ilustra de algum modo os locais para onde estas pessoas aqui estiveram, e é exatamente isso que eu vou começar por fazer, não só para que vocês deem as boas-vindas aos nossos convidados veteranos de guerra, os que fizeram a história, está nos vossos livros, mas também, de algum modo, a vossa presença para que possam escutar e aprender alguma coisa com isso. Uma salva de palmas, é só aquilo que eu quero antes de nós. Ora bom, então nós vamos começar com este, é um pequeno apontamento que mais ou menos também faz a contextualização do que era esta guerra. Depois nós vamos falar um bocadinho, fazendo assim então o programa da nossa sessão, com 2 dos veteranos que estão aqui, o Sr. Carlos Nascimento e depois Oliveiros Rosário, e depois também temos um enfermeiro nosso, não é? Da nossa tropa, Eduardo Oliveira, não é? E depois também o nosso alfés miliciano, que eu lembro mais do seu posto também, depois graduado em tenente, José Augusto Cabasso. Saiu depois em tenente, sim senhora. Portanto, é isto que nós vamos ver. Vejam um bocadinho o que era aquela realidade. Tentem ver, através do documentário histórico, o que era essa realidade de combate, de vida. Aliás, perguntas que vocês irão fazer, que estas pessoas quando foram tinham 19, 20 anos. Vocês têm 15, 16. Mais 5 anos e estavam numa situação de vida ou de morte. Esta é que é a realidade. Vamos então começar por ver este bocadinho. A luz, já agora. Isto é partida. Isto é partida. O Niassa. Eu não sei se vocês algum dia entraram neste navio. Essa nova tarefa, o bicho, nem sequer podia... A voz de Salazar. O desafio lançado à geração presente, que vai ser uma das maiores provas da nossa história. Por acaso foi? É preciso ter o espírito preparado para ele. Exigirá de nós grandes sacrifícios, a mais absoluta dedicação. E, se necessário, também o sangue das nossas veias. A partida no Já foi. Cais da Rocha com Bóbitos, era aí que se fazia. E os familiares. Lá em cima.
subversiva da Guiné, pode considerar-se que assim em 23 de janeiro de 1963, quando o PAIGC assalta o quartel de Quito e inicia a guerra de guerrilha, deixando os ataques terroristas da fase inicial. A partir dessa data faz algumas emboscadas e em junho desse ano faz aparecer as primeiras minas anticarro e começa com ações a norte do Rio Java, na região de Oio. Em 18 de julho, o Ministro da Defesa, General Ramos de Araújo, admite publicamente que o PAIGC já mostrou 15% da Guiné. Território já controlado por eles. Aquela zona, não é? A partir de 1964, o PAIGC aumenta a sua atividade e, a partir do Oio, começa a sua penetração em direção ao norte, até à fronteira com o Senegal. É a partir deste país que estabelece bases logísticas para reabastecimento e apoio operacional. Neste período, começa ainda a atividade do PAIGC no canto noroeste da província, na área de Boé, visando pressionar a etnia fula, que até então tinha sido pouco receptiva ao aliciamento dos guerrilheiros. Pela primeira vez, surgem referências ao exército popular numa flagelação sobre a população e aquartelamento de mulheres. Dá a ideia de estarem bem armados, não? Muito bem armados. Nos anos que se seguiram até 1968, o PAIGC vai recebendo auxílio em material de guerra e equipamentos dos países do leste, o que proporciona meios para alastrar a sua influência. Os portugueses a ver se Minas, não é? Obrigando Vão ver como é que se fazia? para um esforço continuado. Os carros de combate. Perdias o Unimog, não é? Ainda vi muitas dessas aqui. Olha, cá está. Reparem bem o que é que eles estão a fazer. É que esta era a diferença entre vir sem um pé e uma perna ou vir inteiro. Leva o PAIGC a colocar engenhos em todos os itinerários das tropas portuguesas e a flagelação com muita frequência os meios terrestres, navais e, em alguns casos... E reparem também no contexto geográfico, não é? A ecologia. Que eu, Oliveiras, que eu uma coisa daquelas. São condutores de carros militares, atenção. E ali está o senhor de nascimento conduzia helicópteros. Salve. Vocês tentem ver também como é que estas imagens são captadas, não é? É real. Eram extremamente dispendiosas, porque todos os trajetos tinham de ser feitos em colunas que sofriam. Isto eram eles que abatiam para causar dificuldade na movimentação da tropa. Não é? Estão a ver como é que são aquelas árvores, não é? Colocadas mesmo ali para impedir a progressão do exército. Os feridos? É aqui não. Estas fugas de populações afetadas pelos ataques dos guerrilheiros obrigaram a grande esforço na sua recuperação. Isto acontecia várias vezes. Para não dar apoio aos guerrilheiros, portanto incendiavam aquilo que pertencia, não é? Era uma forma de impedir que os guerrilheiros tivessem apoio das populações locais. Ardiam aquilo tudo, não é? Deixava de haver um ponto de apoio para os guerrilheiros. O guia. Ora bem, está ali Spínola, nosso amigo, passou 2 vezes à frente. Spínola, que veio depois a ser o presidente pós 25 de abril. Está de guerra, não é? Nós estamos a falar com uma pessoa que chegou a marechal, topo da hierarquia militar. Vocês estão a ver como é que são as progressões naquela região? Aquilo está cheio de mato, aquilo está cheio de árvores, aquilo é quase impossível de progressão militar. Estão a ver? Era este terreno que se encontrava na Guiné. Uma coisa impenetrável quase. E portanto sujeita a muita emboscada. Olha, estão a ver como é que era? Apesar das observações que se revelarem como forma de volta da sublevação armada,
saudosa e organicamente mulher. São cenas de combate, ninguém está aqui a fazer um filme. No modo como ela. Isto é a realidade, sim. Vamos ver como é que é. Uma bazuca. Oh, miúdos, o que é que vocês pensam que é? Eles também estavam a ser flagelados, exatamente, olhem aqui. Eles estavam a ser flagelados. Isto é um. Coisa. Morteiro. Isto é fogo morteiro. Olhem, estão a ver? A metralhadora. É um G, não era? Vocês reparem que estas pessoas estiveram sob fogo desta natureza. Com balas a passar por cima. Oh, 20, 21 anos. Bom, olha as transmissões. Olha, aqui pronto, descobriram, estavam dentro de uma aldeia a descobrir o material que lá vinha. E tinha obviamente de ficar a arder. Então, em vez de ser um posto de abastecimento, era logo eliminado. Bom, paramos por aqui. Isto está no YouTube, vocês podem ver quantas vezes quiserem. E já chega também, não é? Portanto, escusam de estar a relembrar mais estas imagens. Vocês não se esqueçam, já agora abram a luz, faz favor. Obrigado. Vocês não se esqueçam que estamos a falar com pessoas que na altura tinham 19, 20, 21 anos e que estas coisas estavam a passar-lhes à frente deles. Estas coisas não desaparecem da cabeça, vocês sabem disso, ficam cá sempre gravadas. E às vezes acorda-se de noite a pensar e a sonhar no mesmo. Stress de guerra, não é? Não é por acaso que muitos, eu creio que estão aqui, pelo menos na outra turma havia avós que estiveram lá, não é? De alguns dos vossos colegas. E eu não sei se alguns dos vossos avós esteve lá algum destes locais. Teve, não é? Pronto, sim senhora. Ah, sim, teve aqui o ano passado, não foi? O teu avô, não era o teu, era outra pessoa. Vocês reparem que esta também é uma forma. Algum problema? Está aí a ver algum telemóvel que está a fazer coisa, não? Bom, deixemos isso agora. Vocês reparem que estas são uma das formas importantes que vocês têm para poder falar com os vossos avós. Não? Vejam lá. Que um bocadinho tem a ver com estas circunstâncias de realidades que eles passaram e que se calhar vocês desconhecem. É bom perguntar, é bom saber que quem fez a história foram eles, assim como estas pessoas. Vamos agora aqui trazer a atenção só alguns exemplos de como é que isto agora está na própria matriz das pessoas que lá estiveram. Vamos começar, porque tem de ser um bocadinho mais cedo, não é? Eu não sei que horas são já agora. Temos 10 minutos para estar convosco, vocês têm de sair. Olha, vamos aqui começar com o nosso... qual foi o seu posto militar, já agora, Sr. Carlos? Soldado Carlos Nascimento. Já vamos depois aqui. Soldado, condutores, vocês estiveram em cavalaria, foi? Cavalaria. Tem uma especialidade de viaturas do longo, uma especialidade de viaturas todas eram do longo, Bernet, helicópteros, carros. Reparem que este pessoal da cavalaria era especialidade em quase tudo. É evidente, a chamada cavalaria transformou-se em unidades militarizadas, motorizadas. Vamos aqui ver então um bocadinho esta sua experiência. Ora bem, estamos aqui a vê-lo, vamos aqui só aumentar um bocado. Já temos a fechar um bocadinho mais outra vez. Diga-me, é o seu caso, não é? Estava aqui muito novo. Que idade é que tinha aqui nesta altura? 21 anos. E aqui, o que é que está a fazer com este aluete ao lado? Esse tinha acabado de trazer o outro que tinha sido abatido. Então vamos cá ver esse que foi abatido e vai contar a história de como é que esse outro helicóptero foi abatido. Foi este. Esperem só um bocadinho, que é para vocês verem melhor. Então, este helicóptero Alouette, fabrico francês, não era? Que servia como... Isto aí era um helicanhão. Helicanhão. A gente chamava Conte. E tinha ido ajudar uma equipe que estava a ser... na Angola. Angola, sim, teve em Angola. Claro. Eles tinham ido ajudar um pelotão que estava a ser atacado e uma bazuca, com uma bazuca jogaram o helicóptero abaixo. O que aconteceu aos tripulantes? Morreram. Era um fogueiro num cabo. Não houve hipótese, não é? Isto foi em que zona de Angola? Nós temos também aqui a zona onde esteve, mas em que zona de Angola? Isso é em Nunes, é Guz, é Gacotinho, Nindas, Chium, essas zonas. Estamos aqui a falar nesta zona, não é? Exato, não tem. Nesta zona. Portanto, vocês estão aqui a ver
que fazia fronteira ainda com, na altura era o Zaire, hoje é a República Democrática do Congo. Portanto, tinham aqui, que tropas é que vocês aqui tinham para enfrentar? Tínhamos a UNITA e o MPLA. O MPLA. Na outra sessão falou que de vez em quando até estavam com um bocado de calma, outras vezes não. Pois, a gente acalmávamos porque eles lutavam uns contra os outros, a UNITA com o MPLA. Quando se encontravam e a gente ficava a ouvir. Preparação para a guerra civil que aconteceu logo a seguir. A gente já não se entendia. Acha que isso acontecia porque a questão tribal era importante nesta distinção entre UNITA, apoio à UNITA? Era porque as tribos eram diferentes, né? As etnias deles eram diferentes. Ora bem, sim senhora. E isto depois sabem que se materializou numa guerra civil que durou mais 15 ou 20 anos, não é? Entre estas pessoas, sim senhora. Vamos aqui então continuar. Com esta, portanto, este helicóptero acabou por ser abatido por uma bazuca. Ou seja, ele estava a voar baixo. Estava a voar baixo, estava a ajudar o pelotão estava a ser atacado. Era um helicanhão, portanto, aquilo disparava lá de cima também projéteis. Foi em 71. Portanto, foi abatido. Você, ok. Mandava as balas por trás. Trás. Punha-se assim um bico e depois disparava. Neste caso, esta gravura que nós vamos aqui ver, deixe-me cá tomar nota, há aqui uma, que deve ser esta. Como é que explica esta gravura aqui? Vamos aumentá-la um bocadinho. Isto é trazer o helicóptero. Um helicóptero maior, já agora como é que era o modelo, este modelo? Eu acho que vi. Esse era o maior, era o de carga. Um de carga. Isto era fábrica norte-americano? Isto era tudo da África do Sul. Da África do Sul. Assim, portanto, uma parte do material que a tropa portuguesa tinha... Era tudo da África do Sul. África do Sul. Só Berlier, com os Berliers é que eram já... Ali da Metal Tramagal, não era? Acho eu. Em contrapartida, o do inimigo... Já agora, pode passar. O do inimigo era cubano ou russo? O material era cubano. Material. Búlgaros, é isso. Portanto, vocês reparem, tipicamente, a Guerra Fria a ser transmitida para Angola, Moçambique, Guiné. Ou seja, de um lado, nós temos todos aqueles movimentos de libertação, PAIGC na Guiné, MPLA, UNITA, FNLA, UPA, em Angola, Frelimo em Moçambique, está nos vossos livros, não se esqueçam, todos eles, PAIGC em Guiné e Cabo Verde, não se esqueçam que todos eles tinham apoios, esta guerrilha, estas pessoas que queriam a independência e a autodeterminação das nossas colónias, tinham apoio, sobretudo, da Europa de Leste, países ditos comunistas, sob a órbita soviética, e não só, não é? A China já tinha separado, mas o maoísmo ainda era muito ativo, aliás, como hoje se verifica em Moçambique e em Angola, não é? As coisas são curiosas, não é? O curso da história é muito giro. Enquanto nós tínhamos o nosso material cedido pela África do Sul, muitas vezes, lá adquirido, África do Sul, aqui também, sob licença, e os franceses cediam os Alouettes, que eram estes helicópteros que estão por baixo, os Alouettes. Eu lembro muito bem de os ver, bolas, eu lembro muito bem de os ver cá, portanto, era um helicóptero de carga, de transporte de tropas, de tudo, um tipo, todo o serviço, não é, que era necessário, mas lembro que aqueles de cima quase parecem, os de carga quase parecem aqueles que os americanos tinham no Vietnã, que é uma guerra contemporânea, mas dá-me ideia que era muito pior o Vietnã do que Angola e Moçambique. Isso é Indochina. Exatamente. Bien Phu, não é? Os franceses. Isso é uma história que vocês têm nos vossos livros, não é? Dien Bien Phu, portanto, os franceses estavam no Vietnã, ainda para a África do Norte. Foi um erro colossal a nível militar, portanto, eles metem uma fortificação numa zona baixa que é flagelada de todos os lados lá para dentro. Os livros que chamam a ter isso. Exatamente, não é? De tal forma que os franceses vão embora, não é? Com o rabinho entre as pernas. A época das colónias tinha acabado na Indochina e vêm para lá os americanos meter-se numa toleira e num lamaçal da qual saíram sem honra nem proveito, mas pronto, saíram. Há quem diga que foi uma teoria interessante do dominó, portanto, se o Vietnã vai, depois vai a Tailândia, depois vai a Birmania, o Laos, então Camboja, eles ficaram ali a fazer uma força, esgotaram efetivamente os recursos chineses e soviéticos, mas sobretudo chineses, e de certa maneira pode-se dizer que a Guerra Fria também foi ali controlada pelos americanos, com um grande preço, não é? Mas em 89 parece que ficou tudo satisfeito com a queda do Muro de Berlim e o fim do Bloco Soviético. Já deram isso. Estão a ver como é que a história se faz e se forma? Isto é importante. Vamos aqui continuar a ver só mais algumas outras fotografias. Por exemplo, aqui,
Pode-nos explicar o que é que isto significa? Foi um livro oferecido quando o batalhão veio para a tropa. Um livro. Portanto, vocês estão aqui a ver... Onde estão aí os vivos e os mortos. Exato, eu estive a ver lá dentro todos aqueles que compuseram. Portanto, isto aqui diz... São as 4 companhias desse batalhão. Batalhão de Cavalaria 3862, não é? O que é que significa indómito, leal e altivo? Indómito, pronto, era termos a responsabilidade daquilo que fazíamos, não é? Sim. Mas isto é um lema. É um lema que vocês tinham no vosso batalhão. Sabem o que é que são lemas? Cada batalhão militar tem o seu, que não deixa de ser algo que já vem de trás, porque este batalhão de cavalaria não é de agora. Já tinha uma história. Não se esqueçam, não é, destas coisas. Ouviram falar do 7º de Cavalaria, General Custer. Na Guerra do Golfo ainda existia e existe o 7º de Cavalaria. Portanto, já vem desde o século XIX da América. E ainda hoje existe. Hoje existe. Ela é toda, ela é transportada. Exatamente. Aí está, o 7º de Cavalaria. Por exemplo, quando foi o filme do... Exatamente, não é? Portanto, é sobre o Vietnã. Vocês têm de ver este tipo de filmes e tentar ali contextualizá-los desta época, dos anos 70. É isto que se verifica, né, nesse caso. Não é ver um filme e acharmos que aquilo é só ação. Tem uma história por trás. Não se esqueçam disso, não é? Esse e outro que eu considero interessantíssimo do Vietnã, que é o Platoon, cujo realizador, o Oliver Stone, foi ele próprio um soldado. Portanto, o próprio filme faz referência à sua vida de soldado no Vietnã, para além do enredo do filme, não é? Que envolve muitas outras circunstâncias. Temos de avançar. Íamos agora aqui falar um bocadinho também, a guerra não era todos os dias. Uma coisa é que às vezes nós temos a ideia da Segunda Guerra Mundial, foi de 1 de setembro de 39 até 8 de maio de 45. Calma! Houve meses, se calhar, em que não havia frente de guerra ativa. Estão a perceber? E então o pessoal vinha um bocadinho para a retaguarda, até porque ninguém consegue estar em guerra todos os dias, não é? Só uma à parte. Os soldados alemães, pronto, falamos da época nazi, eu gosto de distinguir as coisas, não é? Mas pronto, os soldados alemães, na parte final da guerra, só se aguentavam com o pervitin. Sabem o que é isso? Anfetaminas, acordados. Não é? Portanto, a luta que eles tinham, a luta intensa, tenaz, bem ao espírito germânico, não é? De ir até ao fim, conseguiram aguentar a guerra desnecessariamente durante quase 1 ano e meio. Aliás, nesse último ano e meio morreram mais alemães nessa fase da guerra final do que durante todos os outros anos anteriores, devido à teimosia de um homem, Adolf Hitler, não é? A teimosia. Lembram-se que nós falámos nisso quando estivemos aqui a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Era esta a imagem que eu gostaria que me pudesse trazer atenção. É esta. Explique. O que é que era isto? Está aqui... Era férias. Aquilo era as férias no meio do mar. E aqui embaixo? Não apanharam nenhum crocodilo aqui nesta zona? Não, aí não havia crocodilo. Eu lembro que tem uma fotografia com uma iguana. Não é uma iguana, aquilo são os lagartos que existiam nessa água. Não é iguana, não, lagartos. Existiu na água. Os lagartos, eu não quis mostrar a fotografia porque os ia impressionar. A cauda está ali e vai mais ou menos até aqui. Dormiam nas árvores. Andavam durante o dia no rio, mas iam dormir às árvores. Depois só a gente lá nas árvores é que os conseguia apanhar. E os pretos comiam. Comiam aquilo. Eu também. Também comeu. Lagarto. Mas é um lagarto que ficou muito encorpado, não é? Dali até aqui, não sei se em Moçambique também apanhavam dessas. Tipo lagartos, mais ou menos tipo crocodilos. No Rio. E na Guiné. Crocodilos. Já vamos falar sobre isso. Jacarés. O jacaré é mais da América. Não, era jacaré. Jacaré. Ah, está bem. Olha, e esta fotografia não apanharam aqui nada de especial. Tomavam banho. Aqui não eram flagelados. Essa água era só para tomar banho, para beber não sabia. Isso era água fresca. Sim, senhora. E aqui em cima? 17 meses sem beber água, contra a água. E tínhamos os próprios filtros de água. Os filtros. Isso era muito da Guiné também. Os filtros, senão uma pessoa apanhava a doença típica que era a malária. As pastilhas. Eu lembro do meu primo, já agora eu tive um primo por afinidade, esse foi oficial de comando. Eu lembro dele ter falado em Moçambique, eu estava na zona de Cabora Bassa, operava naquela zona de Cabora Bassa. Tenho pena porque foi aquela circunstância de ele estar casado, viveu com a minha prima durante 10 anos e depois, fruto de várias circunstâncias, cada um foi à sua vida, não é? Mas o que é curioso é que eu bebia e absorvia a informação dele em Cabora Bassa. Eles, para não estarem a beber aquela água barrenta, porque estava ainda aquela questão da operação final
de terminar a barragem, eles estavam ali quase 15 minutos com o cantil a ver se entrava água límpida e não água barrenta. E depois a pastilhinha lá para dentro, enxaguar e beber. Era assim que eles faziam. Ele também tem histórias do caneco. Ele também tem histórias do caneco, porque uma vez apanharam um tipo de afrelino dentro de uma aldeia, sabiam que estava lá, só disseram 2 vezes, sai daí. E ele saiu, mas saiu a disparar. Percebem? Saiu a disparar a Kalashnikov. E foi varrido. E foi varrido. Aí ele conta-me isso e foi varrido. Quase a história de Iramuru. Mais ou menos, se calhar, outra que teve, não era? Não, Iramuru existiu. Iramuru existiu. É uma companhia de comandos de Moçambique. Tá. Portanto, a população de Iramuru existiu. As companhias de comandos passavam ali e diziam: nós vamos passar, não vai haver problemas. Não, senhora. Sim. E então passavam e havia problemas. E? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. E então, houve uma vez que eles passaram e disseram: não vai haver problemas. Disseram que não. 7 mortos, 8 mortos, 9 mortos, companhias de comando, 10 mortos, não sei o que mais. Eles voltaram para trás. Tudo o que mexia deixou de mexer. Tudo o que mexia deixou de mexer. Tudo queimado. Entretanto, levanta-se a onda internacional por causa dos padres. Exatamente. Então foi nessa ocasião. Por causa dos padres. Foi nessa ocasião. Isso está documentado. Pura e simplesmente, a zona de Iramuru deixou de existir. Toda a razão. Eu lembro disso. Passou, foi a uma companhia de Eu lembro engenharia, disso. nivelou tudo, foram lá os repórteres e dizem que Iramuru não existe. Mas atenção, hein? Isto é um desmando da guerra. Passaram-se. Pode ser assim chamado. Os soldados passaram-se. Aquelas companhias, depois de sofrerem várias baixas dentro do seu próprio corpo militar... Salvo erro e expressão, a companhia era de Moçambique e o alferes era o Torres Ferreira. Falou-se em eu ir a tribunal de guerra, mas isso não avançou. Não avançou porque o Jorge Jardim e os outros que lá estavam sei que mais. taparam isso. Já agora, para porque a concluir... Frelimo fazia o mesmo. Claro que fazia. A Frelimo fazia o Quando mesmo. davam apoio ao exército português, fazia o mesmo em relação a eles. Era isso. Sim, senhora. Último ponto, eu sei que vocês têm de sair. Último ponto. O que é esta imagem aqui sugere também? Esta aqui. Isso. São vossas conhecidas? Foi uma folga. Uma festa. 2 dias à cidade e pronto, aquelas senhoras fizeram companhia à gente daquele. Fazia parte do sistema, sim senhora. Olhem, a última é esta. O que é isto? Isso é a minha folha de ordenado. Ou seja, vocês, meus amigos, ficam a saber quanto é que se ganhava. Deve estar em 800 e qualquer coisa. Ora bem, gratificação de serviço 150 escudos, 7 cêntimos e meio, não é? 7 cêntimos e meio hoje. Agora, vejam aqui, só mais uma notazinha, aqui. Quanto é que era? Vencimento pré, 30 escudos. 1 cêntimo e meio, não é? 1 cêntimo e meio não. Não chega. 10 cêntimos, 20, 2, são 10 cêntimos. Hoje, naquela altura, 30 escudos era dinheiro. Essa foi a única nota que eu trouxe. Ora bem, está aqui o seu bilhete de identidade, não é? Portanto, sério, como soldado, não é? De cavalaria. Portanto, atenção, que não era uma arma qualquer, tinha de saber mexer em muita coisa. Faz lembrar, com a devida diferença, não é? O soldado Rambo, não é? No primeira série, que sabia mexer em material de milhões de dólares e quando chegou era invectivado por tudo e por mais alguma coisa, não é? Às vezes também era uma daquelas circunstâncias que a guerra que não foi feita, que vos foi imposta e tiveram de a fazer e às vezes eram considerados, não é? Como torcinários e coisa do género. Bom, abram as luzes só agora, é quase meio-dia. É quase meio-dia. Uma última questão aqui para o nosso soldado Oliveira Rosário, 70-71. Quer-nos contar um bocadinho da sua história, a sua incorporação militar, o que é que tem a Peço dizer apenas sobre 5 minutos e tentar relacionar a vida pessoal, a vida social com a guerra na altura e como fomos. Eu com mais 4 ou 5 anos que vocês têm agora. Hoje já tenho netos, mais velhos que vocês também, portanto estarei a falar para netos também. Portanto, relacionar o que aconteceu, o que transformou a minha vida e as consequências que aí vieram,
de ser apanhado aos 20, 21 anos, quase sem saber o que é que íamos fazer, fomos levados. Muitos desertaram, não quiseram enfrentar as consequências. Hoje chamavam de cobardes, chamavam não sei quantos, eu diria que foram heróis também. Foram também heróis mais corajosos que nós. Qualquer dos casos, fomos na onda. Vou falar da Guiné, que é a minha experiência pessoal, tentar relacionar, isto em 5 minutos, vou abreviar, é para contar 2 ou 3 episódios. A Guiné era uma guerra que não tinha necessidade nenhuma de existir, não tinha dali fundamento nenhum e não era necessário para o Estado português. Era como ponto estratégico. No entanto, era uma guerra fratricida, era uma guerra mais complicada que Angola e Moçambique. Porquê? Porque a Guiné não havia capital, dali havia guerra. Quando eu falei, Bissau, que é a capital, era atacada nas ruas com RPG-7, armas, e com mísseis de maior longa distância, e depois andámos a tentar encontrar as rampas de lançamento. Atacava o Niassa, o quartel-general, e agora passa-me o outro. Pronto, não interessaram 3 zonas fundamentais. E lá fomos ver os sítios onde os mísseis chegaram e a grande confusão que fizeram, os buracos que deixaram. Portanto, era uma guerra para o Estado não tinha necessidade nenhuma de existir, não havia necessidade disso, porque não tinha interesse nenhum, tinha como ponto estratégico. Basta dizer que a Guiné, em relação às outras províncias, nem a fruta, as bananas, o leite em África, não estavam para nada, era tirado dos cajus e pouco mais. Portanto, não tinha nenhuma necessidade de existir a guerra. Tinha por ponto estratégico entre Moçambique e Angola. E também para marcar a posição. Quando em 70, 71 fui mobilizado para a Guiné, é por isso que eu estava a dizer que ia tentar relacionar no próprio dia e na altura que estava a gozar os meus 10 dias de mobilização, a minha companheira estava grávida e eu estava neste dilema. E agora? Vou para a Guiné e não vejo o meu filho. E aí podia ser um herói e fugir. Depois andava a fugir, também não ouvia, era um problema. Estive a gozar os 10 dias de mobilização e no último dia, precisamente, é quando aparecem as dores de parto. Vou levá-lo a senhora ao hospital e depois fico no dilema. Vou para a Guiné, não vejo o meu filho, ou deserto, ou vou-me embora e não vou. E então, haja as consequências que houver, fiquei lá, guardei para outro dia, faltei à chamada, felizmente não houve problema, que eu expliquei a situação, vi o meu filho e fui para a Guiné. Não tive ninguém no embarque, nem no comboio na minha terra, nem no barco, no IS, portanto na Rocha Condóbios. Mais tarde, e é pena não ter, no decorrer da viagem há uma exposição do fotógrafo e eu vejo-me ali a fumar o cigarro tranquilamente e a refletir numa imagem que recordo para sempre, que é no meio da multidão, alguém levanta um menino, um bebê, pronto, escusado estar a dizer, o relacionamento. Era uma mulher de um outro militar que ia ao lado, mas que eu associei isto ao ter deixado. Cheguei à Guiné, eu diria, não fui porque me levaram, porque a gente já ia de tal maneira atordoados. Quando chegámos, a cor da terra, o ambiente era uma coisa tão diferente que nós fomos apanhados e então guerra. Pertenci a um pelotão de reconhecimento de autometralhadoras Daimler, que o objetivo era fazer segurança aos aviões. Portanto, nós estávamos destacados Bissalanca, que fazia a zona até Bissalanca, tanto que era o aeroporto lá de e fazia, portanto, serviço até à distância de Mansabá, que ficava ali a 70, 80 quilómetros. 70, 80 quilómetros que noutras províncias podia-se andar à vontade. Na Guiné, um pé fora de Bissau, já estávamos a levar nas orelhas. Portanto, pelotão de reconhecimento autometralhadora AM, fiquei destacado em Bissau até Bissalanca, que era a zona em que fazíamos serviço, exato.
Não estava propriamente na guerra propriamente dita, mas assistia aos embarques e às evacuações de aviões para a metrópole. Basta dizer que eu tenho documentação de uma evacuação que eu fui fazer por proteção, de um avião que veio para a metrópole com camaradas meus feridos. O melhor que lá vinha não tinha um pé. Para ser um avião que trazia 70 ou 80, estão a ver. E isto várias vezes aconteceu. Portanto, fazia segurança aos aviões quando chegavam, e quando aterravam e quando levantavam. Tenho um outro episódio para relacionar também socialmente o que é que os soldados, os mais baixos, sofriam. Fomos fazer uma vez num serviço, que, quando não tinha o meu serviço propriamente dito, fizemos uma coluna a Mansoa. Aqui. Eu, como não levava a viatura nesse dia, ia na cabine de uma Berlier. Uma Berlier. Não ia. Eu ia cá atrás, mas quem ia à frente era não sei se os nossos amigos que são um tempo até mais alto e se calhar reconhecem, o Coronel Sousa Costa, que era conhecido na Guiné por Coronel 11, esse é o da história. E a partir de determinada altura da viagem, o coronel que ia lá dentro pediu para trocar comigo. Foi ele para a parte de trás, onde vinha todos os soldados, e ordenou que eu fosse para o lado da Berlim. E eu aí é que associo. Ele já não levávamos todos camuflados, já não levava os galões. Pois, podiam ser logo atingentes, não é? Por um lado eu percebo, era uma patente a defender, claro, porque eles atiram logo para a cabine, mas tinha outra versão. A chamada carne para canhão. Carne para canhão. Portanto, nós soldadinhos éramos aquilo que eu relatei aqui, não sei se conseguiram entender. Falar mais da Guiné não vale a pena, porque era, como disse, uma guerra de estratégia, não por necessidade, porque aquilo dali não vê nada. Socialmente não falarei muito, politicamente muito menos, outros que façam, mas a Guiné, e a razão, que não é e não vai ser, nunca mais chegará a ser a Guiné alguma coisa. Ali ainda tinha alguma perspectiva connosco. Depois, agora não, mas olha, está entregue a quem de direito, resolvam os problemas, nós resolvemos cá o nosso, temos bastante pena, nós demos o que pudemos, obrigados ou voluntariamente, e também deixámos lá muitas coisas boas e trouxemos muitas recordações, não foi tudo mau. Pronto, era só isto. Obrigado. Agradeço-vos bastante a vossa participação, a vossa presença. Eu sei que agora vão ter que sair. Já passou um bocadinho do tempo que eles nos tinham dito que gostariam de cá estar. Mais uma vez, estejam à vontade. Eu sei que vão ser um bocadinho mais cedo, mas nós agradecemos bastante a vossa participação, a presença neste bloco. Uma salva de palmas novamente também por tudo aquilo que vocês aqui mostraram e que nos apresentaram, e que vocês tentem aprender o que é que significa a realidade daquilo que vem se tornar um simples livro. Há muita diferença. Há muita diferença. Para trás ainda, que é logo o anterior. Esta. Só um bocado. Este. Ah, tá bom. Ok. Só um bocadinho. Nós agora vamos deixar o nosso Furriel miliciano enfermeiro Eduardo Oliveira.
Alcobaça, vocês reparem bem de onde é que vem o nosso Ferguel enfermeiro de Alcobaça. Ele também prestou serviço, cá está, prestou serviço na Guiné. E já agora os anos foi entre 62 e 66. Sim, senhora. Nós então podemos passar e dar a oportunidade de poder falar um bocadinho, não é? Uma vez que... Já agora. Mas... Pronto, vamos então escutar. Então, eu vou aqui ficar um bocadinho para vocês perceberem. Eu preparei isto essencialmente para gente nova. Vocês vão sair e não vão chorar. E vou-lhes dar alguns truques que são precisos, com o respeito do seu professor. Porque há um pormenor importante, talvez vocês nunca ouviram falar, há uma coisa que se chama, na vida militar, começa-se com a recruta. A recruta são 2 meses em que o indivíduo, no dia 1 de maio, chama-se José Eduardo, e no dia 3 de maio é o número 21. É que aquilo é tão intenso, marchar, bater com os pés no chão, que a nossa identidade desaparece. No meio militar é mesmo assim. Uma coisa que eu vos queria chamar a atenção, como gente nova, que vocês também têm problemas, às vezes de afirmação e dificuldades que se encontram em determinadas escolas. Eu tenho aqui uma neta com 9 anos, tenho outro neto com 14 anos noutro local, e uma coisa que eu vos ia falar é de arranjar autodefesas. Eu, na vida militar, sofri um bocado na recruta, eu gozava com aquela gente, à minha maneira. E uma pessoa gozada arranja autodefesas. O indivíduo tinha que andar fardado e limpo no sentido de todos os metais que haviam na farda, as botas engraxadas e tal. E o indivíduo tinha que ir para uma formatura e estar ali muito direito para ser inspecionado. E eu gozava com eles à minha maneira, que levava as mãos todas sujas, mas para as mãos ninguém me olhava, olhavam-me só para as botas e para os Portanto, mas eu arranjei autoestima. Eu estava a gozar com eles à minha maneira, silenciosamente, porque a vida militar é um bocado assim. A vida militar e depois a vida civil. Portanto, eu comecei, só dar aqui uma ideia, na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, e aquilo era tão duro em termos físicos que eu em 2 meses perdi 12 quilos. É uma coisa boa agora para quem quiser fazer dietas, é passar para a recruta e perde-se, na verdade, peso, porque havia muitos trabalhos, chamados trabalhos de estrada, corriam-se 8, 10 km, num passo muito forte, e uma das coisas que mais me marcou, ainda hoje, mais uma vez, estou a falar com gente nova, a gente arranjar defesas. Havia um alferes, com todo respeito para este senhor que está aqui do meu lado direito, um alferes miliciano. Eu admito até que ele tinha sido também, ter feito uma limpeza à cabeça, e ele na recruta dizia que nós não merecíamos o que comíamos, nós não prestávamos para nada. Não sei. Nessas corridas, nessas marchas a correr 10 km. Era um chiclateiro. Era um chiclateiro, não sei. Era parvo, peço desculpa. Levou aquilo demasiado a sério. Então nós não merecíamos o que comíamos, e um dia reparámos que ele ia com dificuldade a correr ao nosso lado, e sem uma palavra começámos a olhar uns para os outros e começámos a tornar o passo mais rápido, e o indivíduo a gritar, estava a ficar para trás, e era uma vergonha para um alferes não acompanhar um pelotão, mas ficou. E então chegámos ao quartel, demos 3 voltas à parada, só que quando ele chegou não dissemos uma palavra. Foi dos maiores gozos da minha vida, isto para demonstrar às vezes que nós podemos sempre arranjar mecanismos de defesa em relação aos problemas que nos aparecem na vida. Portanto, vamos agora, esta imagem que já está, isto era o Hospital Militar da Estrela. Eu digo era com algum desgosto, porque já não é só um edifício hoje. Neste Hospital Militar eu tive 2 anos da minha vida, e curiosamente estive lá como doente e como enfermeiro. Doente, tive uma hepatite, que é uma coisa complicada na tropa, que marca para toda a vida, tem a ver com o fígado. Ainda hoje julgo que na verdade foi qualquer alimento em mau estado que eu comi. Agora vou-vos contar uma coisa. As histórias de vida que se encontram no hospital, há muita gente, vou falar no Hospital Militar, há muita gente que não estava doente, estava a fingir que estava doente para não ir para a guerra mundial. Eu onde estive, por onde andei, tentei sempre fazer melhor,
e ser melhor e ajudar os outros, e fui tão parvo que estudei, fui parvo, estou a brincar, parvo entre aspas, com o serviço de saúde não se brinca. Eu não era enfermeiro antes disso, mas caí ali, porque na tropa tem estas coisas, e fiquei classificado em primeiro lugar no meu curso, onde havia enfermeiros de profissão. Eu fiquei em primeiro lugar porque estudei e porque me interessei. Falaram aqui ainda há momentos em que havia 10 dias de férias antes de ir para o ultramar. Eu estive no hospital logo passa a pedir ajuda a um enfermeiro profissional que me ensinasse o que é que eu devia fazer em situações de risco, de grandes hemorragias, de grandes ferimentos, e aproveitei esse tempo. Eu vos quero contar o que são o Hospital Militar. Nunca é uma história que me marcou para toda a vida. Nós fazíamos sargentos de dia e oficial de dia. O oficial de dia é das coisas escritas na vida militar. O médico podia ser um dermatologista, e eu era o indivíduo que organizava também serviços. Está mais ligado com papelada do que com grandes tratamentos. E lembra-me um indivíduo tetraplégico, um indivíduo que tinha ficado atingido por uma mina, que nunca mais poderia andar na vida, e que teve-me a ensinar a mim, enfermeiro, como é que eu lhe havia de fazer uma lavagem à bexiga. Nunca mais me esquece, e ele a brincar com aquilo. Eu fico extremamente comovido. De facto, ele encarar a sua vida assim. Esse homem nunca mais pôde fazer nada. Nós aprendíamos muito na tropa. Eu com um miúdo de 22 anos, tive a meu cargo uma enfermaria. Vou aqui olhar para o seu professor, que conheço há pouco tempo, mas que eu já gosto dele. Vocês têm a sorte de ter um professor como este senhor. Não sei se é da sua área, mas no estabelecimento em si há uma coisa que se chama carga. Portanto, o senhor tem tantos computadores, tem tantas mesas, tem tantas cadeiras, e eu, um miúdo de 22 anos, fui promovido a chefe de uma enfermaria que tinha 70 camas, e assinei uma série de papéis sem saber o que é que estava a fazer. 70 camas, 70 colchões, não sei quantas agulhas, seringas, medicamentos, lençóis. Assinei aquilo tudo a papo seco, porque na verdade o outro indivíduo ia para o ultramar. E dias depois, a tal experiência, eu fui um especialista. Está aqui um senhor que vai saber, autos de aniquilamento, vocês não fazem a mínima ideia o que seja, um auto de aniquilamento, mas num país de burocracia é os papéis, a importância dos papéis. O auto de aniquilamento, eu aprendi rapidamente, e fui um especialista na Guiné. No batalhão chegavam a procurar para onde é que estava o Ferreira Oliveira, que eu sabia. Eu era capaz de fazer um auto de aniquilamento de uma viatura. Portanto, um auto-aniquilamento, um indivíduo assina um papel em que diz: tenho 6 seringas, e depois repara que só tem uma. Parte aquela em 6 bocados e faz um papel, e aqui estão 6 restos de abate, que é abatido. Portanto, a vida é feita de papéis. Não pode, não, senhora, já falo. Deixa eu falar muito. Só um segundo. Agora, ir para a Guiné. Agora era o outro, faz favor. Este é um dos oficiais mais distintos do Exército Português. Tenente-General Tomé Pinto. Vou-vos aqui chamar a atenção, vocês já estudaram a história. Este senhor ficou na história da guerra por ser o capitão do quadrado. Faz lembrar aos Barrota. É que vocês estão sentados num quadrado, portanto, agora nós deslocávamos no mato, no meio desta selva que viram agora ali aquelas imagens, íamos num quadrado, frente, lado direito, lado esquerdo e retaguarda, e se fôssemos atacados deste lado, só os da frente que disparavam. Para não nos matarmos uns aos outros, porque um dos grandes riscos desta guerra, que não é uma guerra tradicional, a guerra de guerrilha, houve muitos mortos, infelizmente, por acidente. O primeiro morto que tivemos na minha companhia foi um colega que o matou. Nós tivemos 4 mortos em 2 anos de Guiné. Portanto, este senhor lançou um livro há muito pouco tempo, é de facto um oficial distintíssimo, que organizou
organizou, já depois da independência de Angola, organizou o exército angolano, que também estava separado, muito complicado. Esteve lá, é um homem hoje de 80 anos, que lançou este livro uma quinta-feira no Palácio da Independência, e no fim de semana seguinte estava em Angola a lançar o livro. Este livro é recente. Capitão de Quadrado, de Tomé Pinto. Só dando um saltinho. Isto, acho que isto tem interesse para vocês. A Guiné é um terço de Portugal em superfície. Tem muitos rios. Aquele primeiro que está ali foi a deslocação que nós fizemos num navio chamado Alfredo da Silva, que era da CUF, para nos levar até onde passámos os 2 anos da comissão, que era no norte da Guiné, junto da fronteira com o Senegal. Era uma guerra muito complicada, muito mais complicada do que a Guerra do Solnado, porque nós estávamos a 20 km da fronteira e eles entravam e saíam, vinham-nos atacar de noite e saíam para o Senegal. Nós não podíamos ir ao Senegal, porque era um país independente. Tínhamos, de facto, essa dificuldade. Acabámos por ir uma vez. Eu fui, não sei se este senhor vai concordar comigo, com certeza. Em tudo na vida, os chefes marcam-nos. Vocês tiverem aqui um bom professor, estão bem dirigidos e seguem o caminho certo na vida. Eu tive um somos émulos, tomem nota. Não sabem este senhor, tudo que nos mandava fazer, ele fazia antes. Um chefe é assim. Este homem marcou-me para toda a vida. Vamos estar no domingo em Évora para festejar os 50 anos do nosso regresso. Ele vai lá estar, 80 anos. Um homem. Os chefes na tropa são fundamentais, na tropa e na vida. Já conversamos ainda agora um bocadinho sobre isso. E o senhor que mandou homens. O exemplo tem que vir. Se um chefe é um cobarde, os homens não têm respeito. Portanto, nós na vida, os chefes são muito importantes e temos que os respeitar. E os professores são pessoas fundamentais na nossa vida. Eu ainda hoje me lembro dos meus professores. Ainda hoje gosto de história porque tive um professor de história. E faço pesquisa. E já agora, para não me chatear, só mais um bocadinho, para a frente. Isto é o Alfredo da Silva, que era o nosso íamos para o Exército para o norte da Guiné. E eram navios da CUF que levavam 170 homens e armas, etc. Pode avançar. E depois as companhias na Guiné tinham uma quadrícula. Tínhamos um conselho, o Conselho de Almada era da nossa responsabilidade, eram 20 por 20, eram 400 km², e ali era nosso. Nós não andávamos a gritar vivas à República, nem vivas a Portugal, nem vivas a Salazar. Aquilo ali era nossa responsabilidade, eles não punham lá o pé. Porque na verdade tínhamos um grande chefe, quando eles nos lixavam, peço desculpa do termo, quando eles nos lixavam, vinham aquelas sortidas do Senegal para o nosso quartel, nós no dia seguinte íamos lá, com todos os fardamentos sem nata, também para eles perceberem que nós íamos lá. E uma vez encontramos tropa regular, que falava em francês, tivemos de falar com eles, e dissemos, enganámos aqui as fronteiras as fronteiras era engraçado. As fronteiras, alguns tinham os marcos, pedras, incrível. Nós de vez em quando encontrávamos os marcos. Portanto, nós tínhamos uma quadrícula da nossa responsabilidade. A fotografia seguinte é muito engraçada. Não, esse não. Esta. Isto era o rio Cacheu, os pontões eram de madeira e aquele navio que estão ali a ver tinha 40 metros de comprimento. Era um navio de grande. Eram navios que tinham um papel importantíssimo na guerra, porque os rios eram navegáveis até 80, 100 km da foz. O rio Cacheu era um navio que se ia até Farim. Engraçado, de Farim para a frente estreitava e chamava-se Rio dos Crocodilos. Estava cheio de crocodilos. Já agora vou-vos contar aqui uma história dos crocodilos, que é um bocado caricata, mas é assim. De vez em quando havia grandes cheias, e não sei porquê, passavam crocodilos mortos a boiar na cheia. E nós tentávamos agarrá-lo porque vinhamos de férias e queríamos trazer à nossa namorada uma pele para fazer uma mala ou um sapato. E então os indígenas que nós andávamos ali a defender da guerra não nos deixavam trazer o crocodilo sem pagar. Tínhamos de pagar o crocodilo. Enfim, o crocodilo era deles. Era engraçado que era um bicho terrível.
Nós às vezes víamos ao sol, porque a Guiné era tão complicada em termos de deslocação que andava-se muito pelos rios e não pelos caminhos. Os caminhos tinham o perigo das minas ali cá. E os rios eram navegáveis. Eu tenho uma história também, havia lanchas, não sei se vocês já viram filmes sobre a Normandia, as LDMs, as lanchas de desembarque. Já viram filmes? Nós andávamos nessas lanchas na Guiné. E então, nós às vezes cruzávamos com lanchas, e há uma história que eu vou-vos pedir a atenção, que é vida, mas é complicada. Nunca mais me esqueço, vinham as tripulações das lanchas e vinham muitos elementos da população. Muitas senhoras negras, com os meninos ao colo, com a galinha, com o pato, normalmente viajavam. E nunca me esqueço que nós vemos à distância uma outra lancha e quando nos cruzámos, no meio daquelas mães negras, havia um miúdo branco, um bebê branco, que deve ter nascido por razões óbvias, com um contacto com um militar. Mas que lá terá ficado, e o que é que nunca mais me esqueço o que é que terá sido a vida daquele menino ali no meio um menino branco no meio daquela população. Portanto, isto é o cais de Binta, que tinha muita importância para a altura. Aqueles armazéns que vocês veem lá atrás, desventrados, eram armazéns de mancarra. Não sei se vocês sabem o que é mancarra. Amendoim. É amendoim. Boa. É um amendoim. E curioso, este indivíduo sou eu. Não, é só esses armazéns serviam depois de casernas para os nossos militares. Portanto, embora estivessem desventrados, há uma coisa que já se falou aqui, era espantoso o indivíduo daqui de Portugal e o clima. O indivíduo chega à Guiné, se for de avião, parece que bate numa nuvem, que aquilo é um calor, 100% de umidade, são temperaturas. Nós andávamos de calções todo o ano, havia na estação das secas para as chuvas, punhamos uma camisolita, o resto era sempre trajes ligeiros. Vamos andar, estou a ocupar muito tempo, este rapaz era eu não andava, isto era no quartel, no mato, ainda uma vez ainda levei ali aquela abraçadeira para a ver se esta aqui, que era o indicativo de enfermeiro, mas levei logo uns tiros, percebi que era melhor não levar. Não. Isto é uma pergunta, já agora também podemos fazer essa. Podem perguntas quantas quiserem. Claro, mas numa circunstância dessas, portanto, normalmente pensamos que o médico ou o enfermeiro deve auxiliar as tropas de um lado ou do outro. Absolutamente. Tinha de ser abatido também. Não, mas a guerrilha não há regras. A guerrilha não há guerra. Não há regras. Portanto, eu só a primeira vez, já que fui de lá de Cocazinha Vermelha, depois passou-me rapidamente. Nós íamos de camuflado. Íamos todos iguais. E, como já foi dito aqui, o capitão não ia de galões. Aliás, no mata estávamos todos porque os indivíduos podiam estar emboscados e percebiam que era o oficial era o primeiro a ser abatido, os chefes. Em caso de emboscada, sabem o que é uma emboscada? Portanto, éramos surpreendidos com um ataque quando íamos num caminho. Normalmente fazíamos sempre logo um círculo e o posto de comando, a importância era o capitão, era o enfermeiro, era o cabo de telegrafista. O cabo de telegrafista tinha um papel muito importante. Vou-vos só aqui para acabar perguntar a primeira vez que isto é uma evacuação de um ferido grave. O helicóptero tinha que descer no meio de nós, das tropas, tínhamos de fazer uma margem de segurança, fazíamos normalmente um círculo, e um dos momentos mais marcantes da minha vida foi ter que levar debaixo de fogo um ferido grave a um helicóptero. Eu percebi que tinha, e como o Sr. Alferes vai confirmar, há momentos na vida em que o indivíduo tem que se afirmar. Não poderia ser outro indivíduo que ia levar o ferido. Era eu lá que tinha que levar. Fui debaixo de fogo, levar o indivíduo. Esse indivíduo tinha um tiro no baixo ventre, que é uma coisa extremamente dolorosa, e que anos depois tive o orgulho, a satisfação de encontrar esse indivíduo que me apresentou as filhas e disse: graças a este senhor que vocês estão aqui, porque de facto eu, além de o tratar debaixo de fogo, cercado, havia a componente psicológica do indivíduo não se largar a chorar, a gritar, e os outros ficarem absolutamente ainda mais embaixo, mais alarmados em termos de este helicóptero. Já agora,
Isto aqui é nitidamente uma fotografia de uma ação militar a decorrer. Estava aqui um indivíduo com a bazuca. Tem aqui, isto é espingarda metralhadora. Sim, sim. Isto é os Alouetes 2, os Alouetes, que normalmente em termos de militares atacavam com tropas especiais, paraquedistas. Também havia as evacuações, que eram, normalmente eles faziam isso com proteção de T6, que eram os aviões da... T6 batia a zona toda à volta. Exatamente. Vocês reparem que uma situação de evacuação não é assim uma coisa feita, senão, quer dizer, vai um ferido e ficam todos. Sim, sim. Se houver o cuidado de rapidamente responder ao fogo. É muito complicado, as evacuações eram muito complicadas. É uma coisa... O hospital militar ficava a 40 minutos, 50 minutos e tinha de facto uma fama extraordinária. Quem chegava vivo ao hospital sobrevivia. Era psicologicamente extraordinário. Estamos quase a acabar. Este indivíduo sou eu, mais o meu capitão, porque eu na altura já tinha algumas experiências de jornalismo. Eu tenho carteira de jornalista, embora tenha feito outras coisas na vida. Escrevo desde os 18 anos e normalmente nesse tempo cada indivíduo numa companhia era encarregado de escrever um diário. Este é o diário da minha companhia que, enfim, vou dizer uma coisa que não é vaidade, só soube muito mais tarde. O livro foi impresso em 1965 e o Beja Santos, o professor Beja Santos, fez a recensão não, e diz que este livro é o primeiro livro a ser impresso da Guerra Colonial. Logo em 65. Este livro que está aqui, que na altura, por causa da PIDE, o livro tem por todo lado o carimbo confidencial. Este livro só tinha acesso aos elementos da companhia, mas foi graças ao capitão Tomé Pinto, veio de férias a Portugal, e para meu respeito, nessa altura, um livro fazia-se letra a letra, nas tipografias. Ele levou o livro impresso e estava ali a oferecer um dos livros. Posso dizer que foi o último a ser chamado, e uma das coisas que ele me disse é uma condecoração que eu tenho na minha vida. Foste o último, porque às vezes os últimos são os primeiros. Vamos a acabar. E aqui está a capa do livro. Este meu livro é o meu camuflado, uma parte do meu camuflado que eu pus aqui. Já vamos terminar com o emblema. Lá está a legenda que estava a falar ainda agora. Havia ali os émulos e os leais. A nossa é nunca cederá. Este emblema, para o tempo, este emblema tem 50 anos. Vejam o pormenor extraordinário. Isto é feito por um grande arquiteto do tempo, Roque Cameiro, que é um nome. Era o filho do pintor e do aguardista Roque Cameiro. O filho mais velho, que ainda hoje é vivo, era arquiteto. Portanto, as correntes, que são a nossa força, que são a nossa segurança, que são a nossa amizade. E é isto que eu vos quero terminar e quero-vos dizer a importância de nós não cedermos às dificuldades, ultrapassá-las. Vocês têm um princípio de vida e quero que sejam muito felizes. Muito obrigado. Vamos agora aqui, não sei se querem fazer algumas perguntas ou se querem fazer alguma pergunta já. Ainda temos, que horas é que são já agora? Ainda temos. Podem fazer algumas perguntas, faz favor. Então, a menina é boa em matemática? Então venho aqui fazer matemática. Primeiro vai descobrir o ano em que eu nasci. Eu fiz 4 anos, nasci em abril, 4 de abril. Fiz 4 anos de dia de 4,44. Quantos anos eu fiz? E fui para a Guiné. 64. É só fazer desconto. Fiz 4 anos, dia 4, 4,44. Fui para a Guiné em 1964. Nasci em Coreia do Santo Antinho. Em que ano é que eu nasci? Tinha 24. Nasci em 40. Tinha 24 anos quando fui para a Guiné. Porque fui mobilizado já com os 2 anos. Eu fui bem classificado no curso. Era Olhem, outra pergunta mais diretamente relacionada com a atividade de enfermeiro de apoio aos feridos da guerra. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu vou já pôr a
professor é muito bem visto. Vocês não fazem ideia o que havia ao tempo. O que havia ao tempo na Guiné, eu vi casos de lepra, ainda quando chegámos à Guiné. Lepra. Era terrível. Lepra. Elefantíase, sabem o que é elefantíase? Elefantíase são micro-organismos que se introduzem pela pele e o indivíduo fica com pernas gigantescas, uma perna é o triplo da outra, etc, etc. Paludismos, malárias. Nós tínhamos um dia na companhia e eu esqueci-me de falar, mas vou dizer agora, a importância que nós tivemos junto da população. Nós fizemos muito bem, e já aqui um senhor está a dizer que pensa assim, nós fizemos muito bem. Nós, quando saímos com lágrimas dos olhos, mas eles também ficaram a chorar por nós, na Guiné. Aliás, o posto médico, todos os dias tinha fila para tratar a população. Ainda por cima nós tínhamos um médico. Pois, que era uma realidade. Nós ali tínhamos médico porque... Pois, começava a pesquisa dos médicos. Não, naquele... Na minha companhia tinha, porque estava ali um indivíduo um reggae que era importante, estava ali. Peço desculpa, professor, nós tivemos uma epidemia de sarampo em que morreram 60 crianças. Uma epidemia de sarampo. 60 crianças. Sarampo, naquela altura, portanto, era mesmo... Não, era a esperança. Eram crianças que morreram e uma adulta. Eu, uma vez, como enfermeiro, corri um risco, é daquelas coisas... Claro. Em função de estar no meio das pessoas já com a injeção de cavalo não entrava nada. Não, mas a Cristina não me deixou de falar. A injeção de cavalo não entra nada. Não. É que eu uma vez requisitei um helicóptero para uma nativa que estava em riscos de um parto grave. E fui depois, tive quase para levar uma coisa que na tropa de cima, uma porrada, porque os helicópteros eram para os militares, não eram para os civis. Mas o meu diagnóstico estava tão certo que infelizmente ela chegou ao hospital e morreu. E eu não fui condenado. Faz favor, mais perguntas que vocês queiram fazer? Algumas perguntas que queiram fazer, que têm aí, de certeza. Havia uma pergunta que vocês... bolas, qual é a dúvida? Não sabem fazer perguntas? Vocês são tão interventivos na sala de aula, não são capazes de fazer perguntas agora? Diz lá. Queres tu? Faz favor, uma pergunta. Diz lá. Quantas recordações tem da Serra em que serviu como militar na Guerra Colonial? Recordações é que vocês já repararam que eu sou um indivíduo bem disposto, portanto, eu sempre eu dou valor às coisas melhores da vida do que as piores. Passei muitas coisas más, não as esqueço, mas as recordações são muito boas. Tenho muito orgulho de ter servido no Exército. Mais uma vez relembro a importância de ter um chefe. E nós perdemos a guerra, vou aqui avançar com um tema complicado, nós perdemos a guerra porque os grandes oficiais, os oficiais do quadro, não os milicianos, os oficiais do quadro, a partir de certa altura, já com 2 comissões, começaram a terceira a ir para o Estado-Maior e começaram a fazer a guerra do ar-condicionado. E no terreno, os indivíduos que foram comandar tropas não saíam do quartel, e na Guiné, quem não saía levava porrada. Já sei. É uma ideia, não se esqueçam também que depois, quando for a falar, vai ter exatamente a mesma opinião. Portanto, a guerra perdeu-se quando, na verdade, os oficiais do quadro também eram violentos. Numa comissão, duas comissões, este meu capitão tinha vindo da Guiné, da Angola, como tenente, segundo comandante com um tiro, tinha tido um tiro maxilar, que demorou 18 horas a chegar ao hospital e ia escrever em papéis como estava. Oliveira, tenho que o interromper. Quando o indivíduo vai para uma força aérea pilotar aviões, quando vai para uma força aérea pilotar helicópteros de ataque, quando vai para uma marinha ser fuzileiro, ser comandante, seja daquilo que for, quando vai para o exército, vai como mercenário. A luta dele é defender e matar. Quando chega a uma certa altura que não gosta, não pode sair. O miliciano era obrigação. Não estou a dizer que eles saíam. Eu era para a guerra do ar-condicionado. Tinha para o Estado-Maior. Não só pelo oficial. Não só. E depois eu conheci alguns capitães milicianos, na verdade, que se metiam não metiam-se no mato, uma guerra deste tipo. Quem se mete no quartel e não sai. Eu tenho aqui este diário, o senhor posso aqui mostrar. Num mês, 20 e tal patrulhas. Sim. 20 e tal, portanto, que saía-se para o mato.
porque o seu caso será diferente que o território, mas no mato, na Guiné tinha que se andar. Isto era a quadrícula. Era o esquema da Guerra Francesa, era a quadrícula. Era a quadrícula. Portanto, nós íamos todo. Posso-vos dizer que daqui a ali, na Estação das Chuvas, eram 18 km que demoravam 12 horas a percorrer. Nós estávamos consecutivamente os cacos a serem atolados na lama. Isto é tipicamente aquilo que nós chamamos de uma operação militar. Não é? Portanto, estava tudo determinado, onde é que tem de ir, o que é que tem de fazer, o que é que tem de verificar e o que é que tem de responder. Exatamente. E a partir de certa altura, nós andávamos aqui livremente, os nossos inimigos estavam com medo. Portanto, a guerrilha tem esta... tem de facto esta componente psicológica, porque na verdade nós éramos atacados sempre inesperadamente, mas nós depois também fizemos, este capitão era tão evoluído que nós tínhamos um percurso de 20 km de Binta para Farim, da companhia para a sede do batalhão, e éramos sempre atacados no mesmo local. Éramos sempre atacados normalmente no mesmo local. E ele um dia, nós saímos, e nesse local as viaturas abrandaram um bocadinho, mas continuaram com o mesmo ruído de motores e saltaram 10 indivíduos para o chão. E quando regressámos, eles voltaram a ser atacados, mas estávamos a uma militar e eles ficaram. Não falo mais. Às vezes tem de ser assim. Muito bem, olhem, vocês sabem que estas coisas deveriam se dedicar a começar. Nós vamos agora avançar aqui também. Embora já tivesse essa participação, hoje vocês têm aqui a possibilidade de ver um segundo depoimento do nosso alfés miliciano, José Augusto Cabasso. Ouvem-me sem microfone. Fica melhor para vocês. Pronto. Então, olhem, nós vamos começar aqui com algumas das fotografias também. Posso só um minuto? Como queira. O espaço é vosso. Ouviram 3 pessoas metropolitanas a falar da guerra colonial. Eu sou africano. Exato, é diferente, também é bom. O meu coração é preto. Tem cultura ocidental, mas o meu coração é preto. Várias vezes vão pessoas à minha casa tratar de várias coisas, eu digo, eu sou mais preto que você. Porque eu nasci em África. Você nasceu em Portugal. Pronto. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer. Para mim, branco é branco, preto é preto, mulato é mulato, manhã é manhã, China é China. Pronto. Nesta base, eu cresci, nasci, cresci, andei na escola, faço 25 meses de mato, com 25, 30 pretos, das quais tenho saudades. Tive 2 forriés brancos, um forriel manhã, um forriel mulato, dos quais levaram o meu cantil, levaram a minha arma, levaram o meu saco e me ajudaram. Alguns soldados meus comeram em minha casa e arranjei empregos a alguns. Portanto, a mentalidade de um Coca-Cola, o Lourenço Marquinhos são Coca-Colas, não sei se sabem, portanto é um bocadinho diferente do indivíduo que sai daqui, do torrão pátrio, vai para a África, para uma terra que não conhece, para um ambiente que não conhece e por uma realidade que lhe está distante. Porque em Lourenço Marques havia funerais todos os dias. Pessoal que morria no norte. O meu colega de carteira, o Sr. Afonso José Galrito Coelho, durante 3 anos morreu de uma mina. Na minha companhia morreu o Sr. Garcês Forriel Alferes, morreu numa mina. Era companheiro de quarto, estava no meu quarto ao lado. Portanto, a visão da guerra, a realidade era sentida de maneira diferente. Portanto, e isto forma o meu espírito, forma a minha maneira de ser, forma o meu coração. Eu tenho saudades, e volto a repetir, dos pretos da minha terra. Eu andava no bairro nativo, não me perguntem a fazer o quê, com 15, 16 anos ninguém me fazia mal. Okay? Hoje não faço isso no Castré. É diferente. Atenção, hein? Pronto. Muito bem. Eu começava aqui com algumas fotografias que talvez pudéssemos... Não tem por acaso aquela da minha. Vou buscar, por acaso eu tenho de ver aqui, porque na altura, lembra-se,
Sim, sim. Elas vão aparecer agora. Isto a propósito está lá em cima, do lado direito do cabaço. E quando há bocadinho estavam a falar, o senhor Oliveira falou sobre o problema dos oficiais, eu posso vos dizer e assumir aquilo que digo, que eu, numa determinada altura, fui ao setor, ao batalhão, e fui buscar o senhor-major de operações. Aqui, uma das minas, não é? Estão ali assim das minas. Mas só para dizer isto. Fui buscar o senhor-major de operações. O senhor-major de operações veio para o Catu, que era o sítio onde eu estava. Por hierarquia de comando, eu disse, senhor-major, comanda a coluna. Eu não comando. Eu vou como passageiro. Esse senhor tinha por alcunha o balde de M-E-R-D-A. Perceberam? Alcunha de M-E-R-D-A. Alcunha. Era o balde. Foi promovido a bidon. Depois promoveu-me a vaga. Ele disse que não comandava. Eu perguntei porquê. Você é que sabe disto. Eu tinha 21 anos. Era miliciano. Então eu pus na última viatura. Chegou ao quartel todo sujo. Isto era a propósito daquilo. Mas também tem mais destas, não é? Isto é uma mina. Isto é uma mina anticarro. Isto é uma mina anticarro porque estas minas eram colocadas, já sabem qual era a finalidade delas. Havia as minas antipessoais e estas são as anticarros. Nas antipessoais haviam duas que eram famosas. Era a célebre bailarina e a viúva negra. A bailarina, quando era detectada, subia, era projetada e explodia a meia altura. E havia a viúva negra, que tinha na parte de cima borracha. Onde se metia a pica, ela arrebentava. Aqui está o efeito. O efeito é este. Isto é um Unimog a diesel, um pincha. Felizmente, aquele senhor era um intelectual capitão da minha companhia que tinha estado na GNA. Punha a boina na cabeça, lado. O long play. Os long plays, punha-os assim. Aqui foi a zona onde a mina explodiu. O que é que aconteceu também aos ocupantes? Este era o menino. Sou eu. Aqui, quer dizer... É uma das coisas que vocês viram. Lembram-se há bocadinho do tal aluete do helicóptero, não? Uma bazuca, deu cabo daquilo. É que é assim, a guerra era mesmo assim. Não davam aqui, estas pessoas não davam a treinar para dar tiros aos passarinhos. Percebem? Tentem perceber. Esta fotografia aqui tem um pormenor. Eu estou de camuflado e estou de ali de galão. Sim. Do modo geral, eu ia para o maço, ou de galão, ou com o galão camuflado. Porquê? Motivo muito simples. Os tiros se viessem era para quem? Era para o meu telegrafista, soldados que eu tenho dele, Filárias, que era o homem que andava com a antena, ou era para mim, porque o resto era tudo preto. Se levasse o monhé mais um lado, é aqueles dois gajos que levam. Portanto, não havia problemas de andar com o galão. Vamos avançar. Isto é uma fotografia da instrução nossa no chamado COM. Este senhor que aqui está, este aqui, meu colega de quarto durante 25 meses, meu colega em Portugal, na Caixa Geral de Depósitos, casado com uma colega minha de escola, casado com uma colega minha de profissão. Aqui está também, aqui alguns, este era timorense, aqui está também o indivíduo que hoje é deputado do Bloco de Esquerda, não interessa para o caso. Não interessa. Não interessa para o caso, mas podem verificar aqui, isto era um curso de oficiais milicianos, que tínhamos aqui, olha, tínhamos aqui um preto que andava no seminário, tínhamos aqui um goês, que era caneco, e há para ver aqui amanhã. Já agora também não vamos esquecer aqui. Vejam que o mundo é tão pequeno que quando eu encontrei aqui o Sr. Cabasso em Cabanas, falámos de uma pessoa que por acaso me despertou o nome, não é? O Sena Martínez. Bem, o Sena Martínez é esta pessoa que aqui está, que eu conheci durante 4 anos na Faculdade de Letras de Lisboa, porque foi meu professor de pré-história.
E foi seu colega, ele era moçambicano, e é moçambicano. Não, penso que não é. Eu acho que ele deixou lá, qualquer coisa assim, não sei. A posteriori também não tenho problemas, este senhor, o pai dele era inspetor da PIB. Foi, sim senhora. Depois deu cambalhotas e mais cambalhotas. Bastantes. Virou a frelinista e até varreu e limpou as casas bem do Liceu. Pronto, vamos embora, avançar. Eu tinha passado esta. Olha, aqui também eu tive feito de uma mina. Vocês reparem bem o que é que isto significa, não é? Rebenta logo com tudo. E há de quem esteja em cima. Mas já agora o que é que isto significa? Isto aqui é areia, são sacos de areia para evitar a projeção da viatura. Este cá está o China, que é o Choi, que já morreu. Também tem galão, divisa neste caso, e cá estou eu também com cara de mim. Reparem só no pormenor. Este cabelinho é cabelinho anos 70. Sim. A gente não olhava ao quarto cabelo. Por causa disso é que eu fiquei assim. É um bicho mesmo. Exatamente. Saudades que eu tenho daquele cabelo. Vamos avançar. Olha, aqui, o que é que isto significa também? Isto é pessoal do meu grupo de combate. Estou eu. Alguns eu não me lembro deste senhor. Mateus. Está assim muito distinto, não? Este tinha pedigree e tinha ascendência sobre os outros. Porquê? Porque quando se vai para o mato, na realidade de Moçambique, nunca se deve menosprezar uma autoridade tradicional ou gentílica. O régulo é para respeitar. As mulheres do régulo é para não molestar. Ok. Porque neste caso deste plano, eu não cheguei à conclusão se ele era Ajawa, se era Nianja, se era Maputo. Isto, todos eles tinham etnias diferentes. Mas quando eu chegava numa ação psicossocial, lembra-se deste termo, fazer uma banja, que chegava um aldeamento onde se levava farinha, levava-se milho, conquistar as pessoas. Sala, era uma forma de manipular, utiliza-se a palavra, a população. Então, o que os outros faziam não me interessava. O que eu fazia era, chama o régulo. O régulo vinha, lá vinha eu, muçulmano, de cofió na cabeça, porque eu tenho em minha casa ainda um cofió na cabeça, fazia a saudação, o senhor, e dizia, olha, saco de milho, sal é para ti. Agora o resto vais distribuir à minha frente, mas és tu que dás, não sou eu. Eu não metia no assunto, eu é que tinha que fazer. Porque se eu vou dar, vou ser injusto. E ele é que tinha o conhecimento da população que estava. E atenção, tive um ou dois régulos que me fizeram uma coisa que ninguém fez na metrópole, nem de família. Perguntavam assim, Alferes, quer comer? Não, obrigado. Alferes, quer dormir? Não, obrigado. Alferes, quer mulher? Não, obrigado. Verdade, hein? Estas coisas. Disto é que eu tenho saudades. Dar sem exigir nada. Aqui, um bocadinho diferente desta casa. É outra cultura, é outra cultura. Outra cultura. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Aqui, atenção, lá está o galãozinho em cima. 31 de dezembro de 1971. Linha de comboio que liga Vila Cabral ao Lumbo António Enes. Numa reta, os senhores da Frelimo, que também não eram parvos, temos o carril, temos as traves, Estão a ver? e o carril, que é este, temos as traves, e se olharem para aqui, tem uma espécie de uns parafusos. Exato. Que fixam o carril. Isso. Pura e simplesmente tiraram os parafusos. Pronto. E a linha abriu. Não foi preciso trotilo. Não foi preciso trotil. Não foi preciso nada. Portanto, isto pode-se considerar que não foi carnaval, mas foi um encavalitar de vagões em cima de vagões, 31 de dezembro de 1971. Foi uma noite maravilhosa. Eu, no mato, levava 10 homens, 12 homens, e o pessoal no quartel a falar com o Racal para mim, a dizer, como é que tu estás? Pá, estás boa, a gente está a beber o whisky, a comer galinhas e não sei o que. E estava aí na sua... Foi uma Aconteceu. Aqui também é esta o é a mesmo. mesma fotografia, é o mesmo descarrilamento.
escusado-se a dizer que depois de ter tirado os tirafundos, houve assim umas rajadas, não é? E felizmente morreu mais gente a saltar do comboio cá para fora, em cima uns dos outros, do que propriamente por efeitos de tiro, não é? Porque eles fizeram a flagelação e foram embora, porque era sempre assim que se fazia. Porque se tivessem atacado, eu não tinha gente suficiente. Aqui o quartel, são mais um bocadinho para quase. Este é o meu quartel, onde eu estava. Eu morava aqui, 2 anos, 25 meses aqui. Tinha uma pista de, cá estou a falar, tinha uma pista de 1.600, 1.700 metros de saibro, aterrava no Norte Atlas, mas não levantava o público. Mas aterrava. T6, aterrava aqui todo, não é? Exatamente aqui. Este é um ponto interessante. O que é isto aqui? Isto é uma das muitas funções que competia, que me calhou a mim, como nos competia a nós, dentro da quadrícula que o Sr. Oliveira falou, que era uma determinada zona. Fazíamos ação psicossocial, mantíamos segurança ao comboio, segurança à água, e portanto íamos fazer um trabalho extra e suplementar. Aqui o que era? Fruto do relevo da zona onde eu estava, o Niassa, no norte de Moçambique, por incrível que pareça, é uma zona fria, de muita pluviosidade. A título de curiosidade, também nós tínhamos direito a uma garrafa de aguardente todos os anos, por causa do frio. Portanto, era um trabalho extremamente cuidadoso. Um bocadinho a cada um, porque se não fizéssemos isto, o homem da garrafa, se eu fosse para o dia, 5 dias para o mato, eu levava um garrafão de 5 litros de aguardente. Chicoai, depois, vamos chamar, não é? E então, aqui havia um curso, houve uma ponta, havia um curso de água por baixo, isto foi, e então o meu amigo capitão, que ali está a fotografia, deu-me um caminhos de ferro buscar 3 ou 4 carris e para fazer uma ponte. Então isso. Carris. Vamos ver. Aqui o Zé tinha 21 anos, tinha acabado o Instituto Comercial, tinha entrado para a tropa passado 2 meses fazer pontos. Eu não sabia pregar um prego e ia fazer uma ponte, não é? E então fizemos. Vamos aqui, há fotografias que não estão aqui, há fotografias das verguias com os carris, não é? Com os carris, cortámos árvores, isto levou quase uma semana ou mais a fazer. Temos umas mais verticais, outras transversais, fizemos as proteções laterais para nos orientarmos, que esta fotografia tem para mim de original e me diz ao coração. Diz aqui, segundo grupo, 11 ou 12 de maio de 71, e tem aqui o nome, Picas. Isto era o nome da minha namorada, que é a minha mulher hoje. Ficou batizado. E aquilo aguentava com uma berlinha em cima. Uma berlinha em cima. Carregada. Isto não era qualquer coisa que se fazia. Carregada. Vamos então aqui à última fotografia. Isto é um abrigo que nós construímos. A história de a construção deste abrigo tem também que se lhe diga, porque o nosso capitão, que era do quadro, era contra os abrigos. O abrigo é um sinal de covardia. Onde era o capitão do quadro. Quando ele veio de férias, nós construímos 5 ou 6 abrigos. Quando chegou ao quartel, perguntou que tinha quem tem sido da ideia para nos dar uma passa. Não deu, fomos os 4. Fomos os 4. Nós vamos ter que encerrar por aqui e terminar por aqui. De qualquer forma. Eu queria dizer outra coisa. O Sr. Oliveira falou no problema de encontrar no problema dos professores. A gente, quando tem uma coisa boa, conserva. A gente tem uma coisa boa, conserva. Quando temos consideração por alguém, sublimamos o tratamento. O respeito. Não sei se sabem o que é que isto quer dizer. Eu, pessoalmente, tenho uma professora, que foi minha professora, a senhora professora Arqueja Gomes, que está no Canadá, tem 80 anos, quando veio a Portugal, vai à minha casa. Conheço as filhas e o marido. Portanto, estes locais que vocês andam por aqui, daqui a uns anos, vocês vão se lembrar daquele professor que foi mulher da filha da mãe, aquele professor que era um melga do caraças, aquele professor que era um chato, mas não se esqueçam dos bons.
não se esqueçam dos bons. E atenção, se vocês têm direitos, também têm obrigações. E assim como os professores os tratam com respeito, devem tratar os professores com respeito. Os bons professores, não se esqueçam deles. Olha, não foi ser tão rápido. É assim, olha, uma vez mais, agradecemos aos nossos convidados, aos homens que fizeram a história, os seus experimentos, tudo aquilo que trouxeram e transmitiram para vocês. E não se esqueçam, aprendam, porque só aquilo que guardamos na memória nos torna bons conhecedores dos assuntos pelos quais passamos. E vocês tiveram aqui o privilégio único de partilhar a história com quem fez a história. Obrigado por vocês estarem aqui presentes.